Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Olá, pessoal! Estamos de novo com o É o que Parece no ar. Só que, obedecendo à quarentena, cada um na sua respectiva residência. Só o Lupe que está lá na empresa dele, na produtora, segurando a barra. Eu e o Zé Francisco estamos em casa, não é, Zé? Sim, nós não estamos no ar, nós estamos em casa. Mas é legal. Ó, pessoal, hoje o tema que a gente vai abordar, pelo menos é o que eu tenho mais vivo aqui comigo, é um levantamento que a publicação Mídia e Mercado realizou, mas um tempão, lá no finalzinho da década dos anos de 1980, e fala sobre uma pesquisa. O Zé Francisco, como é um colecionador contumaz de revistas número 1, ele acabou, num determinado momento, discutindo comigo, num café, essa edição da revista. E nós vimos lá uma pesquisa muito interessante. Ela, sinceramente, o tempo passou, mas ela continua muito viva. Foi um levantamento que a revista fez, falando sobre os 10 mandamentos dos jovens. Os jovens das décadas de 1980 e de os mais recentes daquela época, de 1990. Zé, explica aqui para nós como era mesmo essa pesquisa, por favor. Eu achei interessante resgatar essa pesquisa, né, que foi publicada na revista número 1 da coleção que eu tinha, dessa revista que nem existe mais, que é de Mídia e Mercado, da editora Meio e Mensagem. E achei curioso, porque é um assunto que pode falar do passado, que os jovens tinham como prioridade nos anos 80 e nos anos 90. A primeira edição do Mídia e Mercado é de 1989, e acho que é interessante para trazer um contraponto de hoje, né? O que acontecia há 30 anos atrás e o que hoje acontece com o jovem que está aí desbravando e fazendo um novo mundo. Não só eles, né? Todos nós estamos tentando daqui para frente fazer esse novo mundo, inclusive fazendo essa gravação à distância e contando com a colaboração e a competência da Compasso. Então, essa pesquisa, que tinha o título Os 10 Mandamentos dos Jovens, ela apontava os 10 itens de prioridade que os jovens tinham, e há uma comparação do que se pensava nos anos 80 versus o que se previa acontecer para os anos 90. Eu acho que é interessante, que é um contraponto que pode dar um papo gostoso aí de comparar este período com o que hoje nós temos pela frente com esse público, jovens que farão o futuro do Brasil. Pois é, Zé, eu só quero aqui dar um pitaco, que realmente são 10 mandamentos. A gente se aprofundou em alguns deles, que eram os mais vibrantes. Por exemplo, os jovens, na década dos anos de 1980, eles tinham muita desconfiança. E, sinceramente, fazia todo sentido isso, porque nós estávamos num período terminando uma ditadura forte, que o grande mentor do fim da ditadura foi o general Figueiredo, como todo mundo sabe. Mas naquela época, a juventude, até tinha um nome da década perdida e tudo mais, a juventude não tinha confiança em ninguém. Eles prezavam a desconfiança. E eles consideravam também que o fundamental para que o país se desenvolvesse era ter mais educação, uma educação horizontalizada, coisa que até hoje ainda a gente não vê. Porém, aquele pessoalzinho, que hoje já são provavelmente avós, mulher, homem, enfim, tinham lá a desconfiança de que faltava educação e que havia muito individualismo. O individualismo, no meu entender, Zé e amigos que nos acompanham, era verdadeiramente fruto daquele momento. Então, a pessoa tinha que arrumar jeito de sobreviver praticamente numa solidão. Saía em busca do trabalho, agarrava com unhas e dentes esse trabalho, saía do trabalho, ia para a faculdade, ia para a escola para aprender mais, enfim, para solidificar o futuro. Isso com o pessoal dos anos de 1980. Esses 3 primeiros pontos são
os que aparecem em primeiro lugar na prioridade dos mandamentos do jovem dos anos 80. E aí a matéria, comparando os 3 primeiros pontos que viria na década seguinte, que era dos anos 90, é isso que eu ia falar. Ao invés de desconfiança, fala em confiança, verdade e justiça, que mostra uma realidade que talvez os jovens de hoje não tenham podido acompanhar, que é exatamente esse ponto que você colocou da dificuldade e a desconfiança que existia, particularmente a respeito daquilo que se divulgava em função do período duro de ditadura que nós enfrentamos e que agora, nos anos 90, passou para o jovem ser traduzido como confiança, verdade e justiça, que é exatamente a abertura do poder de voz, da liberdade de expressão, das pessoas poderem se comunicar, de poder ter acesso aos meios de comunicação com liberdade de imprensa, que não tinha na época. E isso fez uma diferença muito grande. Coisa que persiste até hoje, né? Hoje até evoluiu. Acho que além dessa confiança, a busca da verdade e da justiça do jovem, ele passou a ter voz. Tudo isso que hoje nós convivemos, das facilidades de acesso à comunicação através das redes sociais, da internet, ele passou também a ter voz. É uma coisa que surgiu para hoje, para o dia de hoje, do futuro, e que não tinha nos anos 90. Eu te diria o seguinte, Zé, os 10 mandamentos dos jovens já insinuava algo que só veio ocorrer no início dos anos 2000, que é a geração Z, aquela geração que procura causas sociais, que quer mais qualidade de vida, que tem o trabalho como um processo de prazer, e não só com aquele individualismo que ocorria nos anos 1980. Então, quando se fala de geração Z, ela já estava aqui mais ou menos se configurando nos anos de 1990. É muito legal. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, tirem como exemplo, como ocorre agora. Os jovens hoje não estão mais sedentos de ter um melhor emprego. Eles querem ter um emprego que garanta um rendimento suficiente para ter o prazer de viver. Não era como ocorria nos anos de 1980, porque estava lá o individualismo, estava a desconfiança, tinha muito apego ao dinheiro, ao poder. E essa geração foi substituída, ou vem sendo substituída, pela essa geração Z, que procura, nesses anos de 1920, 1910, mais prazer pela vida. Portanto, é fundamental. Veja, Zé Francisco, o que ocorre é que, no meio da propaganda, uma pesquisa como essa, se revista hoje, ela traz fundamentação muito importante para a gente entender a melhor forma de compreender esta juventude que está chegando, de fazer com que haja uma fusão entre a tecnologia e a imaginação das pessoas. Ninguém mais só pensa em dinheiro, de verdade mesmo. Claro, dinheiro, fundamental. Mas aquela sensação de ter dinheiro, poder, o carro barulhento para dizer para a menina na Rua Augusta que ele era o bom, não é mais assim. Olha, sinceramente, dá um pano para a manga o que nós estamos abordando hoje aqui, na minha forma de entender. Não é, Zé? São 10 pontos, nós não vamos conseguir esgotar todos eles num programa, mas acho que a gente pode apontar os principais, e a gente pode falar do segundo ponto, que você falou da educação, né? Que isso foi o que repetiu nessa pesquisa como a segunda prioridade do jovem, tanto dos anos 80 quanto do 90. E eu tenho certeza que se uma pesquisa fosse feita nos dias de hoje, isso também se repetiria. Existe um pleno conhecimento da população em geral, o jovem assume a importância da educação para a formação profissional e pessoal de todos eles. É um ponto altamente interessante e que bom que coincidiu lá atrás e hoje nós podemos ver que isso continua. O terceiro ponto que você abordou foi do individualismo, né? Isso é uma coisa interessante, porque, de fato, o jovem, todos nós fomos jovens, todos nós tivemos os nossos momentos de buscar uma individualidade e que hoje existe um comportamento totalmente diferente. Hoje o que se vê são jovens mais integrados em bens comuns, em grupos, em sociedade, aquela coisa do individualismo de procurar
ter a valorização individual, caiu por terra e, graças a Deus, hoje vemos grupos pensantes, operantes de jovens. Não por acaso, já naquela época, essa pesquisa apontou que a terceira prioridade dos anos 90 para o jovem seria causas sociais. Veja só, causas sociais, que não aparecia na pesquisa dos anos 80. E hoje o que nós vemos é uma participação da juventude junto a causas sociais. Não estou só falando desse momento que nós estamos vivendo, não. Já de antes, tenho histórias para contar de quando eu passei pela SPM, da participação dos jovens em causas sociais. Uma coisa que tem engraçado o mundo todo, eu particularmente me envolvo muito nesse segmento e sou testemunha da grata revelação da participação dos jovens. Ô, Lupe, você está ouvindo a gente, aí você também é jovem, o que você pensa disso? Olha, pego de surpresa aqui na produção. Eu penso o seguinte, na verdade, eu sou um meio jovem, né? Eu estou cinquentando. Para nós é bem mais jovem. Bem mais jovem, para alguns bem mais velho, né? Eu fico numa situação aí, tal. Mas eu vejo... Pois não, manda lá, Rossini. Mas tudo bem, você é o ponto de intermediação de gerações. A sua visão ela é de fundamental importância. Viu? É um ponto de intersecção que o pessoal chama aí, né? Eu na verdade, assim, eu nasci em plena ditadura, né? Praticamente no início da ditadura, daquela coisa mais quente. Então eram os anos 70, o Brasil estava super quente, enfim, depois vieram as greves e tal. Mas, por outro lado, eu era um garoto que assistia uma televisão que mostrava que o mundo era maravilhoso. Por outro lado, você via na televisão tudo lindo, né? Tinha lá no SBT lá a semana do presidente, todo que passava no meio do programa, aí você via o Brasil de vento em polpa e tal. E eu não tive essa desconfiança. Eu entrei nos anos 80 e, como adolescente, comecei a desconfiar das coisas, né? Olha, já que a gente está falando de comunicação, eu nem quero julgar, mas eu quero colocar aqui na mesa para debater e os nossos seguidores sentirem. Nessa época, foi exatamente quando surgiu aquela citação: Brasil, ame ou deixe-o. Aí, meu amigo, essa frase foi de efeito e ela provocou realmente uma grande movimentação na juventude, porque muitos deixaram o Brasil e depois regressaram, e outros foram e não voltaram mais e nem se arrependeram, pelo que eu estou percebendo. Outro dia, vendo aí a história do coronavírus, apareceu um médico que hoje é uma figura importante na Inglaterra, estuda a medicina profundamente, infectologia, dizendo que saiu do Brasil por aqueles motivos todos da época, ame ou deixe, muitos militares, muita repressão, e, no entanto, foi se consagrar fora do Brasil. A propaganda teve função aí também. Era uma propaganda que realmente mostrava um Brasil, na visão dos que comandavam na época, um país maravilhoso, e, por outro lado, uma juventude que não encontrava espaço. Os grandes festivais promovidos pela Record, por exemplo, que reuniam jovens de várias linhas de pensamento, eles foram se esvaindo. E hoje a gente sente um novo Brasil. O Brasil é um país curioso, no meu entendimento, e tudo está ancorado na comunicação. O mundo está ancorado na comunicação. Esses jovens hoje, alguns dizem, puta, fiz bobagem. Outros dizem, olha, eu entrei e saí da mesma maneira como faria de novo hoje. Então, a comunicação tem uma importância vital. E a gente fala de comunicação, fala ame ou deixe, que é uma frase que até arrepia a gente hoje, mas teve o seu efeito nessa década dos anos 80, dos anos 90 e até no início dos anos 2000. Espaço para os jovens, é o que eles têm hoje, e um espaço que precisa até ser bem medido, porque se lá atrás, nós que convivemos com aquela época, tínhamos dificuldade de se comunicar e se expressar, hoje essa facilidade da comunicação traz uma responsabilidade muito grande daquilo que se fala, daquilo que se escreve, e esse é um ponto de muita atenção
que todas as pessoas, e particularmente os jovens, devem ter nos dias de hoje, de usar essas ferramentas dentro da verdade, da justiça, da coisa séria, da contribuição, e não simplesmente passar a informação, às vezes indevida, ou pela chamada fake news, como só estivesse passando uma informação que é uma novidade e necessariamente não é a realidade. É um outro mundo, melhor, muito bom e de futuro, promissor, que está dando a oportunidade das pessoas se realizarem e se comunicarem. Continuando, anos 80, a quarta preferência do jovem era amor pelo dinheiro e o poder. Quem é que não gosta de ter amor pelo dinheiro e pelo poder? Tem pessoas que querem usar o dinheiro para poder ter o amor, mas não é o caso aqui daquilo que eles falavam. E isso mudou para os anos 90, que o quarto item foi, veja só, aonde é que os jovens já começavam a descobrir um novo mundo em função de viver um novo momento no país. O quarto item da preferência era buscar qualidade de vida, trabalhar por obrigação, realização e prazer. Ou seja, espaço para os jovens que nas décadas anteriores não tiveram e hoje têm. E tomara que continue assim, porque estes jovens é que farão o futuro do Brasil e do mundo. Começou aí, Zé Francisco e amigos, o início da tal geração Z, que hoje está convivendo com a bola toda, apesar de todas as dificuldades novas, porque o mundo mudou demais, continua mudando e ninguém sabe como será depois dessa fase que o mundo está passando com a coronavírus. Ok, vamos falar pelo menos de mais um ponto para poder parar por aqui hoje. O quinto item da preferência do jovem nos anos 80 era ambição, badalação, autopromoção, profissões glamourizantes, ou seja, os jovens viviam no momento em que queriam se expandir, se divertir, nada contra isso, aliás, faz muito bem a juventude de procurar profissões que lhe tragam glória, sucesso, que se divirtam à vontade, mas a quinta opção, a preferência do jovem nos anos 90 mudou. Na época, eles falavam que a quinta preferência deles estava ligada à política, nada disso, do entretenimento, do lazer. E diziam que viam a política como um trabalho a ser feito para causas justas. Jovens buscando seu espaço, jovens procurando construir, através da política, um país melhor. Isso é muito bom e continua até hoje. Parabéns aos jovens que têm dedicado, através das suas manifestações concretas, realizadas do ponto de vista político, a construção de um mundo melhor. Eu só queria, já que você está parabenizando, Zé Francisco, eu queria parabenizar o nosso Salles Neto, que lá atrás, nos anos de 1980, começava a sua batalha para criar hoje o império que tem, com o meio e mensagem, com os eventos que cria para falar sobre comunicação, sobre tecnologia na área da informação. Portanto, lá atrás, naquela publicação Mídia e Mercado, que foi lançada em 1989, já tinha esta visão. Então, Netão, todos que conhecem, a gente chama ele de Netão, um forte abraço, muito obrigado por você ter ajudado a gente a entender os dias que nós estamos vivendo hoje. E Zé, está na minha escuta aí? Estou na escuta. Eu queria fazer uma proposta. Nós já estamos aí com 20 minutos de tempo, acho que está um bom tempo do programa. Eu queria aproveitar, nós temos recebido aí, nós estamos indo para os primeiros 7, 8 programas, e temos recebido algumas manifestações, muitas positivas, óbvio, né? Muitas pessoas que estão aplaudindo, gostando do que nós estamos apresentando, e eu costumo dizer que são pessoas de bom senso. Pessoas de bom senso são aquelas que pensam como a gente, tá certo? Então, nós temos... A frase do dia, você já deu a frase do dia, pô. Não teve vinheta, a frase do dia a gente deixa para o final. Mas nós recebemos aí, nas últimas horas, um depoimento do Nelson Gomes, amigo nosso de muitos anos, que já foi citado aí em um dos programas, no tempo que ele trabalhou na Globo, na Globotech, na área de produção, e o Nelson deu um testemunho que eu queria roubar a atenção dos nossos seguidores para mostrar a valia que pode ter esse trabalho que nós estamos fazendo. Nós não estamos querendo
fazer algo que vá preencher todos os espaços daqueles que buscam informação e entretenimento, mas aqueles que buscam aquilo que nós estamos nos propondo a fazer, eu acho que o Nelson deu esse testemunho, não cobrou nada por isso, ele não é influenciador, mas acho que vale a pena reproduzir o testemunho dele. Vamos soltar, Lupi? Olá, pessoal. Meu nome é Nelson Lopes. Sempre trabalhei no mundo da comunicação. Revista, jornal, agência de publicidade, TV, centros de documentação. Nos anos 80, eu criei um programa chamado Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que até hoje conta histórias de sucesso de micro e pequenos empreendedores. Recentemente, eu conheci um podcast chamado É o que Parece. José Francisco Queiroz e Toninho Rossini, importantes nomes da publicidade e do jornalismo, convidam profissionais do mercado para um papo gostoso sobre nossa atividade. Verdadeiras aulas. Tenho total certeza que esse produto vai ser utilizado por escolas e universidades para ilustrar aulas. É o que parece, já está em todas as plataformas. Convido vocês para conhecerem. Tchau. Tá bom. Valeu, Nelson. Obrigado. Ficamos sensibilizados com o seu depoimento e esperamos poder concretizar esse trabalho que nós estamos fazendo e que possa interessar um número maior de pessoas que nos seguem. Certo, Rossini? Não. Tá faltando a frase do dia. Quero ver agora como é que você vai fazer. A frase do dia. Eu separei uma frase que eu acho que é mais apropriada para os dias que nós estamos vivendo, com tanta turbulência e de tanto pensamentos incertos do que vem pela frente, que é uma frase muito curta que fala sobre a esperança. Esperança é um pedaço da gente que vai dar certo. É nisso que nós temos que acreditar. É o que parece. Aí, José Francisco Queiroz. Pessoal, a gente está terminando mais um É o que Parece. Aquele que tem o que contar, sabe o que contar e conta com, especialmente, o apoio do Lupe, que segura a nossa barra lá longe, lá perto do Pacaembu, e dá toda a atenção. E os dois velhinhos, cada um na sua casa, aqui em tempos de coronavírus. Abraço, pessoal! E não é por falta de ter acesso para nos conhecer, hein? Lembrando que nós estamos com o e-mail aberto, eoqueparece2020@gmail.com, que nós estamos no Facebook, com podcast É o que Parece, no Instagram, com @podcast É o que Parece, no YouTube É o que Parece, Twitter É o que Parece, e pelo que é o que parece, nós estamos querendo encher o saco de vocês. Mas nós vamos em frente. Bom, até mais. Tchau, tchau. É o que parece. Aquele que sabe o que contar. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização: Compasso Colab.